Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu me chamo Felipe Wood, sou analista CNPI, número 2434. Vamos iniciar esse vídeo aí falando da Auren 3, né? Uma empresa aí que parece estar em voga, que fez uma fusão, né? Na verdade é uma aquisição da AS Brasil, que é uma empresa que a gente fez vídeo recentemente no canal, né? Um dos últimos aí. Eu fiz, claro que eu estou gravando aqui em seguida ao vídeo que eu gravei da Prio, mas a AS Brasil foi logo anteriormente, então eu escolhi até ela para falar. É uma empresa que eu vejo com alguns problemas, dificuldades operacionais ainda, alguns investimentos que ainda vão demorar a dar retorno, né? Eu já fiz alguns vídeos no canal sobre ela, mas com a fusão com a AS Brasil pode ser que melhore um pouquinho, tá? Então falando aqui de alguns destaques, então falando essa parte de crescimento, né? Já teve operação comercial aí, projeto solar, né, para aumentar aqui bastante questão aí de geração de energia renovável. Lembrando que muita gente foi para a Auren, eu acho que eu vi alguns influenciadores falando na internet sobre a empresa ser uma empresa com matriz renováveis e tal, diferente, disruptiva. E ela ainda é muito forte em hidrelétrica, tá? Assim como a AS Brasil, que começou a diversificar. Por isso que eu acho que ela tem o potencial aí com a AS Brasil para ganhar mais sinergia, porque a AS Brasil está crescendo muito no solar, e a gente vê que a Auren também está indo para esse lado, e também eólica. E se vocês olharem o vídeo da AS Brasil que eu fiz, vocês vão ver que é o mesmo fator, tá? Problemas na questão da geração de eólica, problemas também solar aqui eles não estão enfatizando, né, mas estão entrando em operação ainda algumas questões de usinas geradoras solares. E a geração elétrica, hidrelétrica, também veio muito abaixo por conta de um risco hidrológico. Aí não foi um problema das empresas, tá? Mas essas empresas têm começado a diversificar para a energia renovável por conta desse problema hidrológico no Brasil. Então, assim, ela unindo forças com uma empresa que ainda também não atingiu o ápice, né, de projetos de energia renovável, junto, assim como ela, podem ganhar uma empresa aí com uma geração um pouco mais robusta, tá? A gente vê que ela comercializou aqui bastante, né? Aumento de megawatts de energia. Parece que gerou uma eficiência operacional aqui, que eles botaram aqui, mas bem pequenininha, tá? 12 milhões, ó, redução real de 12 milhões, né? Comparado ao ano passado. O EBITDA caiu por conta dessa questão aí do cenário das hidrelétricas ou hidrológico. Eu confundi aqui para falar. Tiveram um ganhozinho com marcação a mercado, né? Então, preço aí negociado antecipadamente. Como é que tocou aqui o celular? Acaba que atrapalha aqui. Mas a gente vê que não é o core, né? O core é você ter uma geradora lá vendendo com uma produção escalável, uma produção em linha, né? Deu um lucrozinho, então é interessante, tem que ver até se esse lucro daqui é um lucro ajustado ou não, tá? 254 milhões, mas teve um aumento e pagando dividendos, né? Que o pessoal gosta mais. O pessoal correu muito para esse Brasil e para a Auren por conta de dividendos, mas as duas, tá? Não estavam no top line lá na receita tão bem por conta desse cenário hidrológico, por conta dessas matrizes de energia renovável que ainda está no início, né? As empresas ainda não estão maduras o suficiente, tá? Boa parte ainda vem de geradoras hidrelétricas. Só que assim, essas empresas em algum momento vão ter que cortar dividendos para continuar investindo e crescendo essa matriz renovável, tá? Para mitigar esse risco das hidrelétricas. Então assim, a Auren pagando dividendo, agora é para atrair muito investidor atrás de dividendo. Só que ela vai ter que pagar agora aquisição da S Brasil, vai ter que investir. Então, em algum momento, vai ter que cortar dividendo, assim como a gente falou da Taesa já há algum tempo atrás, tá? Aqui falando do mercado de energia, então, a questão dos afluentes, que está embaixo, questão de chuva, não está chovendo próximo dos reservatórios, nada muito interessante, é mais o cenário global não, né? Nacional em relação ao setor de energia elétrica, né? O portfólio dela, né? Então elas têm aqui direção e comercialização. Muitas dessas empresas têm tentado comercializar diretamente aí com o consumidor final, seja pessoa física, seja pessoa jurídica. Então ela vê que o portfólio dela está contratado, né? Contratado com o governo, né? Geralmente tem concessões. Só que se você não conseguir produzir aquela energia contratada, né, fechada em contrato com o governo, através de concessão, você tem que comprar de outra geradora, tá? E aí você compra muito mais caro e você tem um prejuízo, tá? Operacionalzinho. Então tem algumas normas aí do setor de energia que impactam nisso. A gente vê que o nível de contratação dela reduzindo. Mas parece que agora nesse primeiro TRI eles tiveram uma comercialização um pouquinho melhor, né? Ó, redução da exposição comprada, exatamente o que eu falei, tá?
Por quê? Porque eles têm que ter um aumento aqui de contrataçãozinha que teve. Isso aqui é para os próximos anos, tá? Nível de contratação de venda, desculpa, eu tinha visto aqui. Contratação aqui tá boa, mas a tendência é reduzindo, assim como a S Brasil, acho que a gente falou muito disso no Investor Day, porque eles vão começar a ir para a matriz de energias renováveis e aí você não precisa fechar contratos através de geradoras hidrelétricas, é um pouco diferente essa relação, tá? Por isso que esse nível de contratação vai reduzindo ao longo do tempo. Aqui fala um pouquinho do desempenho operacional. Então, mais uma vez, né, elas são muito fortes, né, tanto a S Brasil como a Auren, ainda na matriz de hidrelétrica, tá, em energias hidrelétricas. A gente vê que ela tem uma garantia física que seria a disponibilidade, né, boa, aqui está por mês, né. Porém, não tem entregue aquilo que condiz, né, com que a unidade, né, de geração hidrelétrica deveria estar fornecendo, né? A gente vê que foi muito abaixo aí do ano de 2023, né? Essa produção aqui, essa vazão do defluente por conta dessa questão aí do risco hidrológico, não, dificuldades hidrológicas, né, do Brasil. Então aqui a geração média de energia foi 2,5% inferior ao ano passado, devido à menor afluência dos reservatórios, né? Então é questão de chuva e tal, por isso que as empresas vêm diversificando. Aqui eles têm uma tendência. Não, que foi ano 2013 todo. Então a gente vê que 2013 mesmo oscilou bastante, tá lá pro fim do ano que começou a subir, né? E eles produzindo um pouquinho. E aqui no contrato a garantia física, né? O GSF é a garantia que eles têm que entregar aquela energia. Então, por mais aqui que eles produzam em determinados momentos mais do que o GSF, eles não recebem, tá, contratualmente, muito mais do que isso não, tá? Eles recebem o que fechou com o governo. Só que essa produção aqui, às vezes eles podem vender diretamente para uma empresa aí distribuidora, para uma transmissora, quem sabe, né, que está precisando. Ou pode deixar o reservatório cheio para esses momentos de maior dificuldade, tá? Disponibilidade também seria a operação dessa infraestrutura, né? Problemas de manutenção, problema de ter que parar o abastecimento, fornecimento de água, né? De energia, né? Água não, né? Porque claro que tem uma relação com água, mas fornecimento de energia por conta de algum problema operacional da usina hidrelétrica. E o GSF seria aí um índice que ele fecha através da Operadora Nacional de Energia Elétrica, que você tem que atingir minimamente por conta contratual, tá? Não sei se foi muito claro para explicar isso aqui. Questão dos ativos eólicos, né, também performaram mal agora no início do ano, tá? Então a gente vê que 2023 teve um período um pouquinho melhor, porém a gente parece aqui que no início do ano realmente tem um ritmo menor, tá, de geração de energia eólica. Então talvez por isso tenha vindo um pouquinho mais fraco. Questão dos ventos, né? Aqui um pouquinho do parque eólico, geração realizada 76%. E o problema é que o custo para manter esses parques funcionando, as usinas hidrelétricas funcionando, continua, né, ativo. Então, por mais que tenha menor chuva, menor vento, menor quantidade de vento, você vai ter o teu custo lá para a usina continuar minimamente funcionando, tá? E nas usinas hidrelétricas ainda é pior, porque tem o GSF, que é um indicador lá mínimo que você tem que atender para fornecer energia, tá? Aqui um pouquinho da performance dos aerogeradores, tá? Pior série histórica, tá? A conclusão aqui dos ativos solares, ainda é bem menorzinho, né? O pessoal focou muito aí na parte de energia eólica e agora para os ativos solares. Ainda estão entrando aqui, concluindo bem incipiente, capacidade instalada aqui do outro, que do sol de Jaíba já é um pouquinho maior. E o desempenho financeiro, então a gente vê que a receita líquida caiu um pouquinho, mas nem caiu tanto, tá? Porém, a margem EBITDA caiu muito mais, né? Porque como a empresa não conseguiu produzir aquilo que era desejável produzir, tanto nos ativos de usina hidrelétrica como nos ativos eólicos, é o que eu falei. Tem o gasto lá para manter operacional aquelas usinas, aqueles parques eólicos, os parques solares. Então acaba que impacta bastante aqui na margem EBITDA, tá? Que despesa com pessoal, né? Despesas, como é que eu vou dizer? Operacionais. Eles tiveram uma reduçãozinha, mas a gente vê que não foi uma redução tão grande. Dívida e alavancagem aqui tranquila, mas
isso daqui é ajustado, tá? Então, se eu não me engano, eu fiz um vídeo um pouquinho mais antigo, essa dívida líquida sobre EBITDA era superior, tá? Porque aqui tá com esse 1zinho aqui, dívida líquida ajustada. 3,4 bi aqui de dívida, aqui no trimestre. A gente vê que a dívida bruta é 6,5 bi. Então essa dívida bruta impacta um pouquinho mais, mas a gente vê que 3 bi é lá depois de 2030, tá? Aí tem uma posição de caixa aqui de 3 bi, né? Em tese, não parece assim ruim, mas tem que olhar com cuidado aqui, de perto, essa questão do dívida líquida sobre EBITDA ajustado. E um pouquinho do socioambiental, né? Então a empresa investindo em projetos, enfim, nada que a gente nunca viu, né? Para entrar em índices também que acaba atraindo liquidez de novos investidores. E algumas considerações finais, tá? Então a evolução aí de parques solares, excelência na performance operacional, não vejo tanto, né? Porque a empresa sofrendo um pouquinho. E disciplina na alocação de capital. Mais ou menos, né? Eu acho que a empresa poderia estar distribuindo menos dividendo para tentar já ampliar esse crescimento aí das matrizes renováveis. E essa daí foi a Auren, tá, pessoal? Eu me enrolei um pouquinho no início ali para falar, que é um pouquinho confuso mesmo, a questão do GSF, fator de disponibilidade, né? E a questão da empresa, se ela passar do GSF, ela não recebe uma remuneração superior àquilo, tá? Então, se ela tem lá um GSF, um indicador de 10%, se eu atingo lá 20%, eu não vou receber acima do que foi fechado em contratual através da Operadora Nacional de Energia, tá? E o disponibilidade sim que é muito importante, tá? O fator disponibilidade, porque se a empresa tiver que fechar a usina por algum momento, por algum motivo, queda de alergia, sei lá, como é que eu vou dizer? Um muro lá que detém a represa quebrou, a empresa tem que fechar as comportas para fazer uma manutenção, isso sim vai impactar, porque a empresa não vai gerar energia por conta de um problema dela, não é nem por conta de um problema de chuva e tal, questão do parque eólico, caiu uma pá lá da geradora eólica, né? Do aerogerador, né? Qual é o nome exatamente? Aí sim vai ser um problema operacional. Pessoal, espero que esse vídeo possa ajudar vocês a ter uma análise aí mais simplória, mais rápida sobre a empresa. Se for útil para vocês, peço para deixar o like, se inscrever no nosso canal, siga nossa página no Instagram. Se tiver interesse no nosso serviço de análise, tem o link na descrição do vídeo. Valeu, forte abraço a todos.